E eu vou começar essa sabatina dando boa tarde ao candidato ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, perguntando o que representa a participação desta sabatina no Jornal de Brasília. Bom, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esta sabatina é um ato importante desta campanha, porque uma campanha ela se faz de um somatório de oportunidades da relação dos candidatos com os eleitores, com a sociedade. Os meios de comunicação têm um papel fundamental nisso. E aqui, respondendo perguntas, esclarecendo dúvidas, fazendo sugestões, através de vocês, a gente fala com milhares e milhares de pessoas, portanto, eu considero esta uma oportunidade democrática, civilizada, extremamente interessante para os candidatos e para a sociedade. E, se me permitem, eu desejaria que as minhas primeiras palavras aqui, é a primeira vez que falo depois do trágico acidente que vitimou o governador Eduardo Campos, eu gostaria de registrar os meus sentimentos às famílias que estão enlutadas, e acho que a vida pública brasileira, neste momento, está de luto. O governador Eduardo Campos, jovem ainda, representava assim, uma grande esperança, a presença dele sinalizava muito para o futuro da política brasileira. A sua perda nos traz emoção, né? E, ao mesmo tempo, abre uma lacuna, um vazio muito grande. Ele foi um grande governador em Pernambuco, foi um parlamentar muito atuante, representava a herança política do governador Miguel Arraes, que era uma figura importante na política brasileira. Enfim, eu acho que a sua falta vai ser muito sentida, inclusive no atual processo político, onde ele era um candidato a presidente da República, respeitado por todos. Ok, a pergunta agora é de Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília. Bom, boa tarde, candidato. Queria, em primeiro lugar, agradecer a sua participação em nome da equipe do Jornal de Brasília. E a primeira pergunta, eu acho que até por conta da urgência que aconteceu, o senhor acabou de ser impugnado pelo TRE, da sua candidatura, mas já vai recorrer ao TSE. O senhor tem um plano B, caso venha a manter o TSE em impugnação? Olha, eu considero, com todo respeito ao Tribunal Regional Eleitoral, que a decisão foi mais política do que técnica, do que jurídica. Eu considero que foi um equívoco. Primeiro, porque a lei é clara, as condições de elegibilidade são aferidas na data de registro. Portanto, eventuais condenações posteriores a ela não são computadas e todos os casos no TSE tiveram esse desfecho. Há, portanto, uma jurisprudência consolidada. Em segundo lugar, porque a decisão que me condenou por improbidade no caso Jaqueline também não atende às condições da ficha limpa, porque não fui condenado pelo artigo 10, que fala em casos de corrupção, desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito. Nada disso está na minha condenação. Portanto, esta improbidade também não me tiraria do pleito. Ou seja, por uma ou por outra razão, não há como aceitar essa decisão de inelegibilidade. Com todo o respeito que todos temos pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo entendimento inovador que ele fez no meu caso, nós já recorremos ao Tribunal Superior Eleitoral, onde tenho absoluta convicção que a nossa candidatura será confirmada. Pergunta de Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília. Governador, independente das questões jurídicas, o senhor é um ficha limpa? Isso eu não tenho a menor dúvida. Fizeram, Brito, e você acompanhou bem isso, uma grande cilada para pegar vídeos anteriores ao meu governo, tentar passar para a sociedade que eram daquele momento presentes. A única doação que tinha recebido daquele cidadão estava devidamente registrada na Justiça Eleitoral e os próprios laudos da Polícia Federal comprovam isso. Nós temos um site que é o www.golpede2009.com.br. Lá você tem todos os documentos, todas as explicações, que demonstram
que os meus adversários usaram tudo aquilo para me derrubar, para me prender, para me humilhar, para me tirar das eleições de 2010, como forma de ganhar por WO, de ganhar no tapetão, como fizeram. Mas a verdade sempre aparece. Embora eu tenha sofrido muito com tudo isso, hoje eu percebo que acima do meu sofrimento pessoal, Brasília sofreu muito mais. Porque esses que me derrubaram, nessa forma petista de ser, eles não se prepararam para governar. E mergulharam Brasília no pior governo da sua história. Nos piores 4 anos da gestão pública de Brasília. E a população está sofrendo muito mais que eu. A mãe que vai ao hospital e não encontra médico. O pai que quer sair de casa e não tem ônibus para trabalhar. A segurança pública está um caos. Os policiais desmotivados, o governo sem comando. Esses dias morre um dono de farmácia em Santa Maria, no dia seguinte uma jovem estuprada no centro de Ceilândia e morta. Quer dizer, nunca Brasília viveu um desgoverno nessas proporções. O meu sofrimento pessoal, as humilhações que passei, hoje são até pequenas em relação ao alto preço que Brasília inteira paga por esse desgoverno. Milena Lopes, repórter do Jornal de Brasília. O senhor disse recentemente, chamou a lei da ficha limpa de leizinha, que é uma lei de iniciativa popular e causou grande polêmica. O senhor acredita mesmo que a lei da ficha limpa é uma leizinha? Não, eu não falei essa frase, isso foi uma interpretação maldosa dos meus adversários, como é comum acontecer nos debates. Eles querem fugir do debate da gestão. Eu estou buscando comparar o que foram os meus 3 anos de governo, as 2.300 obras que fiz, a Brasília que nós tínhamos naqueles 3 anos de governo, com a Brasília que temos hoje. O que eu disse é que não se deve buscar alternativas fora das leis. As leis devem ser cumpridas, inclusive a lei da ficha limpa, que tem o meu respeito. Eu a cumpri, eu obedeci aos seus requisitos. Eu estou... Primeiro, a condenação de improbidade que sofri, que considero injusta, que também dela recorri, não tenho dúvida que vou ganhar. Para você ter uma ideia do mérito, a Jaqueline recebe um dinheiro durante o governo do pai dela, eu não tenho nada com isso, eu não apareço na cena, não sou citado e me arrumo um jeito de me condenar. Quer dizer, é ridículo. É uma condenação esotérica, para dizer o mínimo. Eu não tenho dúvida que ela vai cair. Por um juiz de primeiro grau já considerado suspeito no STJ. É exceção em cima de exceção. Mas a lei deve ser respeitada. E todas as leis são leis. Muito bem. Só que, na letra fria da lei, as condições de elegibilidade devem ser aferidas na data do registro. E na data do registro, nem esta condenação eu tinha. Não há como tirar a minha elegibilidade. A não ser por forças políticas estranhas à justiça que queiram ganhar a eleição no tapetão. Eu não estou querendo ser nomeado para cargo público, não. Eu estou querendo competir, eu estou querendo concorrer, eu estou querendo me submeter ao julgamento mais severo que existe, que é o julgamento das urnas, onde cada cidadão, com o seu voto, vai decidir o futuro da cidade que mora. É só isso que desejo. E parece que eles têm muito medo disso. Ok, são 15h42, horário de Brasília. Você pode participar desta sabatina. Basta acessar as nossas redes sociais ou enviar um e-mail para eleições2014@jornaldebrasilia.com.br. Está aqui na tela. Candidato, chegou já uma pergunta aqui do internauta Marlon Bernardo. Candidato, gostaria de saber quais são as suas propostas para o transporte público do DF, em especial para o metrô DF, que permaneceu esses últimos 4 anos sem muitos investimentos, especialmente no que diz respeito à expansão do sistema. Gostaria de saber também se há algum interesse por parte de seus planos de governo de terceirizar o sistema metroviário, uma vez que foi dito pelo seu então secretário de transporte na época, senhor Alberto Fraga, que havia esta intenção. Bom, vamos lá. O metrô que existe em Brasília, eu participei dele desde a origem, desde o projeto que foi feito na SEB, quando eu era diretor da SEB. O primeiro trecho do metrô, de 32 quilômetros, da Asa Sul até a Praça do Relógio, nós construímos em 2 anos e meio, quando fui secretário de obras do primeiro governo do Roriz. E o segundo trecho, agora, como governador, que eu peguei, em apenas 3 anos de governo, eu peguei o metrô que estava parado há 13 anos na Praça do Relógio, levei até a Ceilândia,
construímos 8 novas estações e compramos 48 novos trens. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no governo, o metrô de Brasília funcionava das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. Não funcionava sábado e domingo. Era um metrô de servidor público. E só transportava 50 mil passageiros dia. Eu deixei o governo com o metrô funcionando até a meia-noite, inclusive sábado e domingo, e transportando 3 vezes mais, 160 mil passageiros por dia. Olha, nenhum outro governante fez metrô. Quem fez, fomos nós. E eu defendo que o metrô é o único sistema de transporte civilizado que estrutura o crescimento da cidade. Se não tivéssemos sido derrubados por esse golpe covarde, hoje o metrô já estaria no Setoró, já estaria no final da Samambaia e já estaria rodando até o Agarrã, a primeira estação da Asa Norte. Esse trecho eu deixei projetado e com a licitação pronta. Era só executar. Infelizmente, o atual governo não fez nenhum dormente a mais no metrô. Mais do que isso, está operando o metrô mal, com acidentes, com paralisações de até 15 dias, que penalizam o usuário. No meu governo, não terá greve de metrô. Porque se fizerem a greve de um dia, eu privatizo no outro dia. Quem diz que motorista de metrô tem que ser servidor público? Em lugar nenhum. Rio, você tem metrô já sendo operado pelo setor privado, algumas linhas de São Paulo também. Neste momento, eu não acho que é prioridade privatizar o metrô de Brasília, não. Mas se os servidores do metrô não criarem juízo e quiserem fazer comigo o que fizeram com o atual governador, meu amigo, eu não sou frouxo, não. Tomo medida no outro dia. Em primeiro lugar, é o direito do usuário. Candidato, até responde também ao Paulo Rodrigues da Costa, ele mandou uma pergunta através do Facebook, ele gostaria de saber se o candidato pretende continuar o BRT Sul ou fazer o BRT Norte. Olha, eu pretendo primeiro fazer o BRT Norte, que eu também já tinha deixado projetado. O BRT Sul foi mal construído. Eu deixei o projeto pronto, a licitação pronta, e eles não conseguiram executar. Desde os defeitos mais simples, como um túnel que tem curva dentro do túnel, na saída do túnel, que é criminoso ali no aeroporto, tomara que não produza acidentes até que a gente chegue para corrigir o erro de engenharia, mas sobretudo na chegada do Gama, porque ele não entra no Gama. Então o passageiro do Gama, ele tem que ir lá fora da cidade para pegar o BRT. Ou seja, para o usuário do transporte coletivo do Gama, o BRT, que deveria ser uma melhoria no sistema, piorou muito o sistema. Mais grave ainda, nós tivemos a diminuição de cerca de 900 ônibus no sistema. O sistema de transporte de Brasília tinha alguma coisa como 3.500 ônibus e hoje está operando com apenas 2.600. Eles fizeram a propaganda que botaram ônibus novo e empresas novas, o que é verdade, mas se esqueceram de contar que diminuíram 900 ônibus. Só que quem anda de ônibus sente isso todo dia. Vai na rodoviária às 5, 6 da tarde e você vai ver uma fila de 200, 300 passageiros e quando chega um ônibus, chega um micro-ônibus pequenininho que cabe 40 passageiros. Quer dizer, o tempo de viagem piorou e o tempo de espera nas paradas de ônibus na rodoviária mais que dobrou. Ou seja, a vida do passageiro piorou muito. Nós teremos que reequacionar todo o sistema de ônibus de Brasília, colocando mais ônibus e mais empresas para concorrer nas linhas que estão mal operadas e, mais do que isso, fazer novas linhas. Eu vou te dar um exemplo. Um morador da Fercal, que pegava um ônibus direto para a rodoviária, hoje tem que sair da Fercal em Sobradinho para pegar outro ônibus para a rodoviária. Ele faz 2 viagens ao invés de uma. Não tem sentido, não é lógico. O sistema terá que ser totalmente reequacionado. Candidato, mantendo o tema do transporte, a EPTG foi inaugurada a toque de caixa no mandato tampão do governador Rogério Rosso. O projeto apresentou depois vários problemas, vazamento, aquela questão da faixa exclusiva. O projeto seguiu a risca que o senhor tinha feito, foi modificado, e o que o senhor faria com a EPTG? Olha, o que tem na EPTG hoje, eu deixei pronto. O Rogério inaugurou e nem me convidou para a inauguração. E ele não foi terminado. Por exemplo, eu deixei no contrato assinado que tinha que fazer a ciclovia. Eu não sei onde enfiaram o dinheiro da ciclovia. Estava no contrato. Eles não conseguiram, nesses 4 anos, nem botar grama nos taludes.
E pior, lá na IPTG, que nós fizemos a faixa exclusiva de ônibus de concreto, em 4 anos eles não conseguiram comprar o ônibus com a porta do lado esquerdo para funcionar na faixa exclusiva. E na Estrada Parque Núcleo Bandeirante, que eles não souberam fazer o projeto que eu fiz na IPTG, e quando voltar eu vou fazer na Estrada Parque Núcleo Bandeirante exatamente o mesmo projeto da IPTG, lá eles não fizeram. Mas fizeram uma outra coisa, que é uma loucura. 3 pistas apenas, o trânsito já engarrafado, eles tomaram uma pista para colocar como pista exclusiva de ônibus. Ou seja, o trânsito ali que já era ruim, ficou muito pior. Fizeram tudo errado, é uma falta de gestão. Nós devíamos ter neste momento os ônibus circulando nas pistas exclusivas da IPTG e, obviamente, não poderíamos ter ônibus circulando na Estrada Núcleo Bandeirante com pista exclusiva antes das pistas serem ampliadas. As primeiras obras que eu quero fazer como governador é concluir aquilo que foi interrompido. Por exemplo, a IPTG. Se eu não tivesse sido interrompido, hoje o túnel de Taguatinga estaria pronto. E a mesma ampliação da IPTG passaria por baixo da Praça do Relógio, no túnel de Taguatinga, e você teria a continuação dela pela Sandu e depois pela Hélio Prates até o final da Ceilândia. Aqui no plano piloto, eu deixei a IPTG pronta até o viaduto da Octogonal. Eles não fizeram os 300 metros que faltava até bifurcar à direita para o setor de indústrias gráficas e à esquerda para o setor de indústria gráfica e à direita para o setor policial. Então o trânsito todo fica retido por engarrafamento de 300 metros. É impressionante, gente. Num governo de 3 anos, eu fiz 12 quilômetros. Num governo de 4 anos, eles não deram conta de fazer 300 metros. Nós temos que chegar com a mesma obra da IPTG, com 6 pistas de cada lado, em frente ao octogonal, sudoeste até o eixo monumental, e no outro lado, no setor policial sul até a W3. É claro. A segunda obra é o VLT. O VLT hoje deveria estar rodando. Eu deixei assinado com dinheiro no banco, o dinheiro do governo francês. Era só usar. O VLT hoje deveria estar rodando do aeroporto até a estação da Asa Sul, passando por toda a W3, até o setor hoteleiro. Também não fizeram. A Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Eu deixei o projeto pronto. É igualzinho da IPTG. É só copiar. Não precisava nem me perguntar como que faz. Era só pegar o projeto e copiar. 6 pistas de cada lado, pista exclusiva de ônibus no canteiro central. A EPNB seria ampliada desde o viaduto da Candangolândia, passando pelo Núcleo Bandeirante, o setor de motéis, Riacho Fundo, depois viaduto da Católica, até o viaduto seguinte, que é aquele que divide Recanto das Emas de um lado, Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas de um lado, Samambaia do outro. Todo esse trecho será ampliado. Esta obra eu quero fazer logo no início do governo. Agora, a mais importante obra para a estruturação do trânsito em Brasília, que eu também deixei pronta e não souberam licitar, é a Interbairros. O que é a Interbairros? Nós temos uma linha de transmissão de Furnas que sai de Samambaia, passa em Taguatinga Sul, ao lado da Universidade Católica, divide Águas Claras da Arniqueira, corta o Guará 1 do Guará 2, vem até a Épia, até o Carrefour e o Parque Shopping. E depois na Asa Sul. Muito bem. Nós vamos pegar essa linha de transmissão, colocá-la subterrânea, embaixo do chão, e toda aquela área de servidão vai ter uma via de 6 pistas de cada lado, resolvendo definitivamente o problema de trânsito de Águas Claras, de Arniqueira, de Taguatinga Sul, da Universidade Católica e do Guará. São obras fundamentais, por quê? Brasília já tem 1,5 milhão de carros. Brasília cresceu. Como nesses últimos 4 anos eles não conseguiram dar continuidade à ampliação do sistema viário que eu tinha iniciado, é a mesma coisa quando um filho da gente fica adolescente, cresce muito rápido, não dá tempo da gente comprar roupa para ele fica com a calça pega-frango, a camisa curta. É assim que Brasília está. Porque este governo, sem gestão, não se preparou para governar e não soube criar coisas novas. Eles não souberam sequer dar continuidade às obras que nós tínhamos iniciado. Você mencionou a questão do VLT, né, que seria o trem urbano.
Mas houve também denúncias sobre o chamado caso Alstom, né? Então, envolvendo São Paulo e assim por diante. E esse processo sofreu realmente um questionamento judicial. Não foi isso que parou o projeto do VLT? Se eu fosse governador, não parava. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho informações que o atual governador foi no juiz pedir para o juiz cancelar a licitação porque ele não queria fazer uma obra que ficasse com a minha marca. Olha, se havia qualquer dúvida, que se investigue, mas não para a obra. Não cancela uma obra que vinha de graça para o Brasil, sem um tostão do governo brasileiro, tudo financiado pelo governo francês. Ora, que para nós, né, gente, é muita pequenez. Não fizeram, Brito, para não deixar, é o VLT do Arruda que está rodando. Que bobagem, o meu metrô está rodando. O senhor falou em privatizar o metrô e já tinha falado em outras oportunidades que pretende diminuir o número de secretarias. Que tipo de reforma administrativa o senhor pretende fazer? Quais secretarias o senhor pretende reduzir, excluir? E o senhor pretende privatizar alguma empresa pública? Primeiro, a reforma administrativa terá que ser drástica. Eu governei com 16 secretários de Estado. E o trabalho era tão intenso que mesmo eu dividindo com eles a mesma sala de trabalho, como é a redação de vocês aqui, tinha semana que eu não conseguia despachar com os 16. O atual governo tem 40 secretarias. Eu acho que tem secretário que nem conhece o governador pessoalmente. Mas eu tinha 12 mil cargos comissionados. O atual governo tem 40 mil cargos comissionados. Vou te dar só um exemplozinho. Na SEB, empresa que eu conheço bem, há uma outra empresa que chama SEBPAR, SEB Participações, que cuida de lajeado, dos investimentos da SEB na área de geração, em usinas hidroelétricas. No meu governo, essa SEBPAR tinha um funcionário, um engenheiro de carreira da SEB, que respondia pela SEBPAR e cuja missão dele era ir nas reuniões de conselho, que são mensais, e fazer relatórios de gestão para a diretoria da SEB. Essa mesma SEBPAR hoje tem 60 funcionários, todos de fora da SEB. É um cabide de emprego vergonhoso. E o que se pede para entrar lá não é mais um conhecimento sobre engenharia elétrica, como era no meu tempo. É a filiação partidária. Eles acabaram com a SEB, eles destruíram a CAESB, eles conseguiram quebrar a TerraCap, que detém as terras urbanas. É uma gestão terrível. Eu pretendo fazer uma reforma administrativa radical. Cortar as secretarias pela metade. Você me perguntou que secretarias eu extinguiria. Você sabe que eu nem sei dizer, porque você, que é uma jornalista muito bem informada, se eu disser para você falar as 40 secretarias, eu aposto que você não dá conta. Ninguém dá conta. A Secretaria de Micro e Pequena Empresa foi criada para atender um partido político e o jornal de vocês publicou que de 94 servidores, 92 são comissionados. Olha, eu pretendo que o governo reduza o seu papel àquelas missões que lhes são fundamentais. Ao invés de dizer qual que eu vou cortar, porque nem eu sei como é que eles inventaram tanto nome para a secretaria, eu vou dizer quais que serão fundamentais. A de segurança pública, a de educação, a de cultura, a de saúde, a secretaria de obras, a de transporte, a do meio ambiente, a de ação social, né? Então, essas são as secretarias fundamentais. Montado o arcabouço do que é fundamental para o governo fazer, o resto deixa de existir. Posso ter esquecido uma ou outra aqui nesta relação, mas eu acho que o papel do Estado tem que ser repensado no Brasil. Esse negócio de ficar inchando o governo, o que acontece? Eles gastam todo o dinheiro de imposto para pagar funcionários, não sobra nada para investir. Como o atual governo investe muito pouco, só fez uma Mega Rincha, e aliás, pelo dobro do preço do que eu deixei, ou mais do dobro, o que acontece? Os empresários de Brasília da construção civil estão quebrando, alguns já quebraram, o nível de desemprego aumentou muito, o comércio caiu violentamente, a atividade econômica cai. Por quê? Porque o governo aqui é o motor da economia. No meu governo, como estávamos fazendo 2.300 obras, altos níveis de investimento, gerava-se mais emprego, os empresários estavam contratando mais, trabalhando mais, a economia girava, o comércio estava aquecido. Eu quero voltar a ser governador, primeiro, para resgatar a minha honra,
para dar as explicações que, como candidato, estou tendo chance de dar publicamente. E, em segundo lugar, para resgatar essa Brasília do trabalho, das obras, do respeito à população. Eu não quero governar para um partido, eu quero governar para a cidade. E é isso que nós temos que fazer. Brasília precisa resgatar a sua autoestima, níveis mínimos de segurança. Eu acho que vocês não percebem o risco que nós estamos correndo. Está muito difícil. A criminalidade subiu violentamente. A saúde, gente. As pessoas mais humildes que dependem do hospital público estão sofrendo demais. No Gama, botaram uma tabuleta dizendo o seguinte: médico pediatra atenderá às quintas-feiras. Sabe como é que eu traduzo essa tabuleta? Crianças do Gama só pode ficar doente às quintas-feiras. Está proibido criança ficar doente nos outros dias. É uma falta de respeito a essa população mais humilde. A classe A e B tem plano de saúde, pode ir para o hospital particular, tem guarda particular, bota criança em escola particular. Mas as pessoas mais humildes, que dependem dos serviços públicos, essas pessoas estão sofrendo muito. E é para elas que eu desejo governar. Candidato, o Jean Costa ele enviou uma pergunta por e-mail falando: quando o ex-governador saiu do governo, afirmou que não disputaria mais eleições com o modelo eleitoral. Agora, por que mudou de ideia? Depois de tantos episódios negativos, vale a pena participar das eleições? Olha, no plano pessoal, não. Eu diria que, sob a ótica do meu conforto pessoal, e eu tive muita dúvida se deveria ou não voltar, eu diria a você que é penoso. Eu estaria numa situação muito mais confortável se não fosse candidato, não haveria essa pressão política sobre os meus processos, eu teria mais tranquilidade. O grande problema é que eu fui percebendo que eu não era a única vítima do processo. Na verdade, milhares e milhares e milhares de pessoas, tanto as que me ajudavam a governar e que ficaram órfãos desse projeto político, como uma parte ponderável da sociedade, estão aí as pesquisas que comprovam o que eu estou dizendo, que ficaram à mercê de um modelo de gestão que não lhes convém, que não lhes traz conforto e bem-estar. Eu não tenho como fugir à minha responsabilidade de liderança, que a vida me deu, que as circunstâncias da minha vida me deu. Essa responsabilidade é que me fez voltar. A primeira razão de eu voltar, que é o resgate da minha honra pessoal, ela, de certa forma, é um pouco egoísta. Mas a segunda, não. Eu não volto por mim. Eu volto por todos aqueles que acreditaram no meu projeto de governo, todos aqueles que comparam o meu governo com o que seguiu depois e sentem saudade da forma como governávamos, do governo que Brasília tinha, com a polícia na rua, com postos policiais funcionando. Vocês acreditam, por exemplo, que nas escolas tem uma verbazinha que eu criei que chama PEDAF. O diretor da escola recebe um valor por mês, proporcional ao número de alunos, porque quando queima a lâmpada ou estraga a válvula de descarga do banheiro das meninas, ele manda ali no comércio do lado, compra, substitui e está tudo resolvido. Muito bem. O atual governo deu calote no PEDAF há 2 anos. Os diretores de escola tiveram que empenhar os seus nomes pessoais nas lojas para não deixar as escolas pararem, estão todos pendurados. As lojas venderam fiado, os diretores não conseguem pagar. Os diretores de escola, perplexos, estão desmotivados. Os programas que nós fizemos de incentivo à qualidade da educação, a educação integral, o Ciência em Foco, a gestão, tudo eles destruíram. Ora, é claro que a qualidade da educação tinha que cair. Agora, o que eu fico perplexo é que foi dado um prêmio ao governo do Distrito Federal pelo índice que nós alcançamos do IDEB no meu governo, em 2009. E eles foram receber e ainda fizeram propaganda, como se fosse deles. Olha, gente, e a aceleração, o crescimento dos índices de qualidade do ensino, infelizmente, pararam. Nós temos em Brasília professores muito qualificados, muito acima da média nacional. Nós temos em Brasília policiais militares, policiais civis e bombeiros muito bem preparados, também muito acima da média nacional. Nós temos profissionais de saúde em Brasília, também experientes, qualificados e muito acima da média nacional. Por que no nosso governo a saúde funcionava melhor, tínhamos seguranças na rua e tínhamos as escolas funcionando melhor? Gestão.
É isso. As pessoas são as mesmas. Eu tive uma reunião esses dias com o sindicato dos enfermeiros e uma enfermeira me disse, olha, eu trabalho no posto da Estrutural e quase a metade do meu salário eu estou gastando para ir na farmácia e comprar remédio para os pacientes que me procuram, e como não tem mais remédio no posto de saúde, eu não consigo ficar omissa em relação a isso. Olha, gente, esses dias os meios de comunicação deram que está faltando remédio para diabetes. No meu governo, remédio de controle de pressão e de diabetes, que são remédios de uso continuado, nós mandávamos entregar em casa, com os motociclistas da secretaria. Acabaram com a entrega em casa. Os idosos têm que vir para as filas e, pior, não tem o remédio. Olha, eu que sou de uma família de diabéticos, sei o que é ficar um dia sem tomar remédio. Não dá, né? Realmente, eu acho que o resgate de uma gestão eficiente é o que Brasília deseja. Há uma outra coisa fundamental, Brito. Voltando lá à sua pergunta original. Ficha suja eu? Porque recebi uma doação de 30 mil reais 2 anos antes de ser governador e registrei na Justiça Eleitoral. Você já imaginou, Brito, se eu no governo tivesse pego um estádio que eu deixei assinado por 680 milhões de reais e tivesse custado 2 bilhões de reais, eu acho que eu teria prisão perpétua. Isso é terrível. E mais, você pega a saúde, o caos que está. O secretário de saúde do atual governo, o senhor Rafael Barbosa, faz uma campanha para deputado federal que nem o Venâncio fez tão cara. Nem o Alemão Canhedo, nem o Paulo Otávio. Eu nunca vi uma campanha tão cara. Aliciando deputados de todos os partidos, inclusive dos meus. E oferecendo, sabe quanto? 500 mil reais, 1 milhão de reais para cada dobradinha. Tudo por fora. Dizem que ele já fez coligação com mais de 70 deputados. Gastou mais de 50 milhões de reais. E pior, para não ter voto. E a saúde um caos. E ninguém vê isso. E o ficha suja sou eu? Ora, é esse debate que eu quero ter. Candidato, o Elber, ele é do Corpo de Bombeiros. Ele mandou a pergunta: candidato, sou bombeiro militar e nós, policiais e bombeiros, temos um grande apreço por sua pessoa. No atual governo, nós somos execrados em todos os sentidos. Caso seja eleito, o que o senhor fará para os policiais e bombeiros ficarem novamente de cabeça erguida? Olha, ele tem razão. Realmente, primeiro, o respeito é mútuo. No nosso governo, nós fizemos um plano de carreira, destravamos as promoções. Muitos policiais e bombeiros foram promovidos depois de 13, 15 anos sem promoção. E motivamos. Os policiais e bombeiros no meu governo estavam motivados. E por isso tínhamos uma boa segurança. Eles agora não estão apenas desmotivados, com seus salários defasados, o plano de carreira segurando as promoções e, mais do que isso, sem comando. Então, a segurança pública foi para o vinagre. Eu desejo, depois da eleição e antes da posse, discutir com os praças, através das suas lideranças, das suas associações, um novo plano de carreiras, que possa ser encaminhado ao Congresso Nacional, que legisla sobre as nossas polícias, já no início de janeiro do ano que vem. Que não traga apenas aumento de salário. Aumento de salário é importante, mas além disso, que corrija distorções, que faça com que o policial tenha uma previsão razoável da sua carreira, que ele possa crescer, que ele tenha promoções. Porque se você ficar parado no mesmo lugar a vida inteira, mais cedo ou mais tarde você se desmotiva. Mais grave ainda, o atual governo desrespeitou os policiais. Fizeram com eles 13 compromissos, não cumpriram praticamente nenhum, e mais do que isso, jogaram a opinião pública contra os policiais, através da propaganda oficial. Eu agradeço a quem fez a pergunta, agradeço o apoio que tenho tido dos policiais, dos bombeiros, e se Deus quiser, mais uma vez, saberei honrá-los, tendo diálogo, tendo respeito, um novo plano de carreira, alternativas novas de ter o policial efetivamente respeitado e motivado, e quem ganha com isso é a sociedade, que vai ter um policiamento melhor. Ok, candidato Alberto Lisboa, ele pergunta: candidato, após tantos equívocos comprovadamente cometidos por sua pessoa durante seus mandatos, como deputado, senador e principalmente como governador, e mesmo sendo condenado em 2 instâncias,
não seria hora de deixar espaço para os novos postulantes ao cargo de governador do DF, ou seria uma estratégia de se eleger para alcançar imunidade novamente? Acho que é boa a pergunta. E eu acho o seguinte, o melhor juiz é o povo. É você, com o seu voto, que vai decidir o futuro de Brasília. E inclusive o meu próprio futuro. É interessante. Eu tenho autocrítica. E eu tenho muitos defeitos, como todos nós seres humanos. As duas grandes tragédias que eu vivi na minha vida, o caso do painel do Senado e este caso agora, que me tirou do governo, essas duas tragédias se deram pelas poucas qualidades que eu tenho e não pelos meus defeitos. No caso do painel, os outros senadores tudo, que viram a mesma lista que eu vi e continuaram mentindo até hoje, estão aí, fantasiados de santos. Eu que resolvi dizer a verdade, deu no que deu. Neste caso agora, se eu tivesse sangue de barata e tivesse cedido à chantagem de quem me deu uma ajuda lá antes, para depois no meu governo poder roubar, se eu tivesse deixado ele roubar, estava tudo resolvido. Eu não estava aqui hoje, não tinha passado por isso tudo. Como eu não tinha sangue de barata e não aceitei a chantagem, recusei a chantagem dele e recusei a chantagem de membros do Ministério Público que foram à minha casa tentar me chantagear, deu no que deu. Sinceramente, não me arrependo. É preferível sofrer o que eu sofri, mas não me curvar diante dessas pressões. Paulo Guzmão. O senhor sempre fala sobre dar continuidade a programas que foram interrompidos no seu governo, depois do seu governo. Mas quais seriam as atitudes que o senhor tomaria que não faria mais uma nova gestão Arruda? Quer dizer, quais seriam as providências que isso não vai ser igual ao outro governo que passou? Olha, a gente vai vivendo, vai ficando mais velho, vai amadurecendo e vai aprendendo com os tombos que a gente leva na vida. Algumas coisas simples, por exemplo, que eu mudaria. Eu inovei ao fazer uma gestão compartilhada e ter todos os secretários reunidos em torno de uma mesma mesa, na mesma sala, no Buritinga. Eu não faria isso hoje de forma continuada. Eu acho que o governador vai ter que ter o seu espaço reservado, os secretários também, ainda que num determinado dia da semana tenhamos que estar todos reunidos coletivamente para tomar decisões. Aquele ambiente que em bancos, em algumas empresas privadas dão um bom resultado, no governo ele acabou criando alguns problemas que eu não gostaria de repeti-los. É um exemplo. Uma segunda questão que me ocorre é que eu terei que ter muito mais cuidado na escolha das pessoas para trabalhar comigo. Eu sempre gostei de ampliar os espaços políticos. Eu nunca persegui ninguém, mesmo. Quantas pessoas me ajudaram no governo que vinham de outras siglas partidárias, inclusive da oposição. Eu acho que eu terei que ter mais cuidado e realmente governar com aqueles que me ajudaram a ganhar a eleição e com quem eu tenho confiança pessoal. Na vida, de um modo geral, todos nós já temos que ter esse cuidado. Eu diria que na política mais ainda, porque a política radicaliza as relações humanas, para o bem e para o mal. Você tem mais emoção, mais bem-querer, mas ao mesmo tempo a política é um dicionário de traições, de ingratidões, de ciladas como as que eu fui vítima. Então, este cuidado maior eu terei que ter. Uma terceira coisa que me ocorre também é que, governando outra vez, eu não quero perder o ímpeto, a minha vontade de fazer as coisas, de atropelar se necessário para que as obras saiam, mas terei que ter uma assessoria jurídica mais presente, mais próxima e mais cuidadosa, para evitar as ciladas do poder, mais uma vez, né? Então são coisas como essa. Nos programas de governo, de um modo geral, eu diria que quero resgatar todos. Por exemplo, eu tinha 5.000 alunos na Bolsa Universitária. Nós pagávamos a faculdade para eles e eles trabalhavam como monitores nas escolas públicas. Esse atual governo acabou. Eu quero voltar com a Bolsa Universitária. Eu tinha entrega de remédios em casa. Esse governo acabou. Eu quero voltar com o remédio em casa. Eu tinha o dentista nas escolas para cuidar dos dentes das crianças do ensino fundamental. Eles acabaram. Eu quero voltar com o dentista nas escolas. Eu tinha o programa Pão e Leite, que de um lado fomentava o produtor rural e de outro fazia com que o pão e o leite chegasse àquelas famílias abaixo da linha da miséria, que muitas vezes, se você entregar um cartão, um dinheiro,
não é bem usado. Eu quero voltar com o programa Pão e Leite. Nós tínhamos o DF Digital, que rodava a cidade toda para que as pessoas fossem incluídas no mundo digital. Acabaram. Eu quero voltar com o DF Digital. Eu tinha a Tenda do Trabalhador, que ministrava cursos técnicos para os trabalhadores. Isso também acabou. Eu quero voltar com a Tenda do Trabalhador. Eu quero resgatar... Eu entregava semente e adubo para os pequenos produtores da área rural. Eles acabaram com isso. Eu quero voltar. Eu tinha as patrulhas mecanizadas para patrolar as estradas de terra, as estradas vicinais da área rural. Eles acabaram. Eu quero voltar com isso. Enfim, há uma dezena de programas que foram interrompidos por este governo e que eu quero resgatar. Por outro lado, tem um ou outro programa que esse governo fez que eu quero manter. Porque a gente também não tem que mudar tudo, não. Vou te dar um exemplo. Eles fizeram um cartão para o aluno comprar material escolar nas livrarias. Gostei da ideia. Essa eu vou manter. Brito? Governador, o senhor, no começo da entrevista, mencionou um golpe contra o senhor. Ele citou, inclusive, o site em que isso aí estaria documentado. E agora o senhor falou numa chantagem, até em termos bastante fortes. Qual a relação entre uma coisa e a outra? É igual, você pode chamar do que quiser. Na chantagem tem uma pessoa que estava, inclusive, dentro do seu governo. Claro, né? Ela foi usada, sem dúvida, por pessoas que estavam fora. A revista Veja já deu isso tudo, né? Você deve ter lido. Quem foi lá usar, levar... Enfim, houve um contexto político que fez com que a chantagem se transformasse num golpe. As duas coisas se somaram para me derrubar do governo, me prender, me humilhar, me execrar na opinião pública, mas, sobretudo, permitir que o cidadão ganhasse a eleição sem ter concorrente. Né? E agora ele gostou tanto de ganhar por WO que está querendo me tirar outra vez do páreo. Vai conseguir, não. Eu acho que as democracias se fortalecem com o voto popular. Eu cumpri a lei. Eu registrei minha candidatura dentro da lei. E estou brigando por isso, brigando no bom sentido, com os recursos judiciais que cabem num regime de liberdades democráticas. Eu quero preservar a minha candidatura, não para que eu seja nomeado, para que eu seja votado. Agora, será eleito aquele que a população escolher. Se o governador eleito for um concorrente meu, e não eu estarei aqui, da mesma forma, defendendo a sua posse. Eu quero que o regime democrático seja... Eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela. Em resumo, é isso. Né? Onde os detentores do poder sempre arrumam um jeito de permanecer no poder de qualquer jeito, ainda que o povo não deseje mais. Helena? Candidato, a escolha do vice da sua chapa foi problemática, né? Primeiro a Liliane desistiu, depois a Eliana Pedrosa precisou declinar e, por último, o Jofran Frejá foi escolhido. Numa conversa comigo, ele até brincou falando que foi a última opção. O senhor acha que isso comprometeu a campanha? Como é que essa questão está hoje? Não, hoje saiu a pesquisa da Datafolha, que nos dá com 35%, então eu não posso reclamar de nada. Eu reforcei muito a minha fé nesses anos de exílio, e eu acredito muito naquele ditado popular e religioso, de que Deus escreve certo por linhas tortas. A Eliana Pedrosa e a Liliane Roriz são dois grandes nomes. Eu teria tido muito orgulho se pudesse continuar com uma ou com outra. Circunstâncias políticas não permitiram, e o Frejá foi escolhido. O que eu percebo nas ruas? Que não haveria escolha melhor. O Frejá tem uma enorme credibilidade. O Frejá foi deputado federal eleito 5 vezes. O Frejá foi secretário de saúde 4 vezes. O que nós temos de bom na saúde em Brasília foi construído por ele. Ele é que fez o Hospital de Ceilândia, ele é que fez o Hospital de Apoio, ele é que fez o Agarram, ele é que fez o Hemocentro, ele é que fez 50 dos 60 postos de saúde que tem em Brasília. E o Frejá é reconhecidamente um bom gestor. É muito querido pelos profissionais de saúde e o Frejá é que vai me ajudar a resgatar a qualidade da saúde pública. E vai fazer isso sem ter que trazer médico cubano, sem ter que fazer pirotecnia, carreta não sei das quantas, nada disso. Nós vamos fazer que o hospital tenha médico, que o centro de saúde atenda bem as pessoas, sem mágicas. As pessoas querem o simples, mas querem bem feito. E é isso que nós vamos fazer.
Ok, candidato. A Débora Mata, ela manda uma pergunta aqui por e-mail. Sou uma das 217 pessoas que passaram em todas as fases do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Já apresentamos ao atual governador todos os fundamentos legais para que possa haver um novo curso de formação profissional, entre eles um efetivo defasado desde 1993. Uma lei já criou mais de 2.000 vagas precedente de outro concurso no ano de 2011, no qual foram chamados os excedentes e nem vaga existia. Okay. A aposentadoria de policiais em grande número, na portaria número 13, que garante que, se existir interesse público, pode-se realizar um outro curso de formação. O curso não gera prejuízos para o governo porque não se paga nem bolsa aos candidatos. Foram feitas promessas de convocação e depois nem reuniões conseguimos marcar com o governador ou com o secretário Vilmar Lacerda. Pois bem, diante dessa inércia, queria perguntar ao Arruda qual o lugar da segurança pública no futuro mandato dele. Será que nós, excedentes da Polícia Civil do Distrito Federal, poderíamos contar com seu apoio nesse justo pleito? Olha, eu diria que não apenas isso, mas a sociedade pode contar que no meu governo a segurança pública, a saúde e a educação serão tratados como prioridade que são. No caso da Polícia Civil, especificamente, houve um grande número de aposentadorias e o quadro está defasado. Há delegacias que não têm escrivão. Eu tenho percorrido algumas delegacias, visitando amigos que tenho na Polícia Civil, e percebo que os quadros realmente estão defasados. Há um estudo, inclusive, que indica que, se isso não for reposto rapidamente, nós teremos problemas gravíssimos na elucidação dos crimes, na Polícia Civil. Muito bem. Aos excedentes, eu desejo trazê-los rapidamente para a Polícia Civil, para recompor essas vagas e para fazer com que a polícia, com este novo quadro, que fui eu que criei, ainda no meu governo, fui eu que mandei a mensagem ao Congresso, aumentando o número de vagas da Polícia Civil, para que isso se recomponha e a Polícia Civil possa ser, como sempre foi, a melhor polícia do Brasil. Aliás, gente, como a capital da República exige. Deixa eu dizer o meu caso, por exemplo. Eu sou engenheiro eletricista. Eu me formei com 21 anos, vim para Brasília, fiz um concurso na SEB, trabalhei na SEB a vida inteira. Me aposentei pela SEB. Eu me lembro de muitos anos como engenheiro, como diretor da SEB, que a SEB estava sempre ou o primeiro lugar, ou entre as 3 primeiras melhores empresas de energia elétrica do Brasil. Hoje, a SEB está entre as 3 piores empresas de energia elétrica do Brasil. Nós vamos recuperar a SEB, como nós vamos recuperar a CAESB, como nós vamos recuperar a TerraCap, como nós vamos recuperar o BRB, como empresas públicas. Por quê? Porque a capital do país exige este modelo. Não é possível que na capital do país, amanhã ou depois, a gente tenha apagões como já vemos tendo. Esses dias eu visitava algumas casas no Riacho Fundo 2 e no Recanto das Emas, e lá eles dizem o seguinte, que falta energia elétrica dia sim, dia não. Aliás, tinha uma musiquinha antiga, Brito, que talvez só eu e você aqui lembremos dela, no Rio de Janeiro, que falava assim, Rio de Janeiro, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Brasília está virando isso. Quer dizer, falta de água em cidades como Sol Nascente, por exemplo, tem 200 mil pessoas, e quedas de energia sistemáticas. Olha, nós vamos ter que fazer uma grande injeção de recursos e de investimentos nessas empresas e recuperá-las para elas voltarem a ser empresas públicas de excelência, de qualidade, que é o papel delas na capital do país. Candidato, vamos responder aqui ao Maurício de Souza, ele faz uma intervenção do Sudoeste via WhatsApp. Ele pergunta qual alternativa, se o senhor não puder ser candidato. O senhor vai apoiar o Pittman, que foi presidente da Navacap, na sua gestão, ou o Hollenberg? Esses dias um padre, muito conhecido da cidade, falou, Arruda, qual o seu plano B? Eu falei, ô padre, o senhor parece que não tem fé? Eu tenho. Eu não tenho plano B. Se Deus quiser, eu vou passar por mais esse obstáculo do TSE, vamos vencer as eleições e quero fazer um grande governo. Um governo que resgate todos esses programas, que dê continuidade às obras que foram paralisadas e que prepare Brasília para o seu futuro. Quem pensa um segundo numa alternativa como essa, já não merece estar na disputa. Eu estou na disputa com absoluta convicção do meu direito, da legitimidade da minha candidatura,
confio em Deus, acredito na justiça e, se Deus quiser, vamos disputar as eleições e vencê-las. Paulo? Candidato, a sua história com o ex-governador Roriz ela é cheia de altos e baixos. É uma relação conturbada, já veio até gravações onde aparecia ele, o advogado Erivalelo, falando mal do senhor. Como é que está essa relação hoje? Foi superada? E por que foi superada? Foi superada, sim. Eu diria que nós tivemos encontros e desencontros. Se me permite, mais uma vez, fazer uma citação, lembrar Vinícius, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Nós, seres humanos, somos assim, né? Houve momentos em que estávamos separados, houve momentos dessa separação que os conflitos excederam até o nível que deveriam ter. Da minha parte, eu esqueci tudo isso, e o que eu percebo no governador Roriz é que ele também. Nós temos uma característica humana que é a de não guardar mágoa. E o reencontro foi de uma maneira muito simples. Eu estava vivendo em São Paulo, vocês sabem que eu vivi em São Paulo 2 anos e meio, minha esposa foi fazer uma consulta no Sírio, e chegando no Sírio, eu encontrei uma pessoa no café, que tem ali no térreo, que me contou que o Roriz estava internado num apartamento porque tinha sofrido uma cirurgia. Quando a minha mulher saiu da consulta, eu disse, olha, o Roriz está internado, vamos lá visitá-lo? Ela disse, vamos. Uma coisa assim de vontade, da hora. E fui até lá. Bati na porta do quarto, a dona Wesley atendeu, se emocionou quando nos viu, nos mandou entrar. Quando nós chegamos, o governador Roriz estava já sentado numa poltrona, mas ainda ligado no soro, naquelas coisas. Também se emocionou em nos ver. Sentamos ali, eu que pretendia fazer uma visitinha de 5, 10 minutos, acabamos ficando lá 2 horas. E acho que foi bom para ele, foi muito melhor para mim, que resgatou uma relação. Olha, a gente vai ficando velho, não dá para ficar brigando com todo mundo, sabe? Eu não brigo com ninguém. Por exemplo, agora eu estou disputando uma eleição, né? Estou disputando com o Agnello, o Hollenberg, o Pitbull, o Toninho do PSOL. No plano pessoal, eu quero muito bem a eles. Quero o bem deles. São pessoas educadas, que disputam o pleito legitimamente. Politicamente, temos discordâncias, e essas discordâncias ficam claras. Mas no plano pessoal, eu não quero cultivar relações ruins com ninguém. Então, a reaproximação se deu dessa maneira. Depois, um belo dia, o governador Roriz me chamou para conversar já aqui em Brasília e disse, Arruda, ou eu sou candidato ou você. Nós dois, nós não tiramos PT daí não. Nós temos que juntar. Falei, o senhor tem razão. Falou, mas como é que faz? Eu falei, bom, o senhor é mais experiente, né? Tem mais voto que eu. Se o senhor for candidato, eu lhe apoio. Se o senhor não for candidato, o senhor me apoia. Tá bom. Mas na frente ele me chamou, disse que tinha tomado a decisão de não ser candidato e resolveu me apoiar. E eu fico muito feliz com esse apoio, porque o governador Roriz construiu 9 cidades, ele tirou todas as invasões de Brasília, ele fez o metrô, ele fez Corumbá, ele fez a terceira ponte. Ele é um homem que tem uma obra em Brasília. Goste-se ou não dele, eu respeito todas as visões, mas ele fez parte da história da cidade e deu uma contribuição importante, como eu acho que todos os governadores deram a sua contribuição. Portanto, ter o apoio dele politicamente é fundamental e nessa fase da minha vida de reconstrução me honra muito. Brito? Governador, o seu partido, o PR, está apoiando a presidente Dilma, né? Outros partidos da sua coligação estão apoiando o senador Aécio Neves. Mas o partido dele mesmo tem um outro candidato a governador. O senhor vai subir em qual palanque? Que miscelânea, hein? É esse sistema político que eu me referia numa entrevista anterior, que uma pessoa fez a pergunta aqui. É esse sistema político enrolado, difícil de ser compreendido, que nos deixa tristes. Eu realmente não desejava mais participar de eleições nesse sistema tão confuso. A culpa não é minha, é do sistema. Não é isso? Eu, pessoalmente, respeito as posições do meu partido, mas tive a liberdade de dizer que eu voto no Aécio. Eu diria o seguinte, você perguntou em qual palanque eu vou subir, não é isso? Eu diria o seguinte, o palanque é meu aqui. Está aberto.
mas disputa uma eleição regional. Quem quiser subir, eu dou até a mão. Né? Agora, a pergunta é invertida. Né? Há uma frase do Giscard d'Estaing que diz isso, né? Toda política é regional. As pessoas moram nas cidades, ninguém mora no país ou no estado. As pessoas moram nas cidades. A política é construída de cima para baixo e não de baixo para cima. Eu sou a favor da verticalização, mas de cima para baixo e não de baixo para cima. O senhor mencionou que se os metroviários fizerem greve de um dia, o metrô vai ser privatizado. O senhor vai endurecer com os servidores públicos? Não. Aliás, no meu governo não teve greve. Eu governei 3 anos, não tive greve. E eu endureci, mas sem perder a ternura. E deu certo. Eu não tive greve de professores, sabe por quê? Eu antecipei o diálogo, eu conversei, eu acordei e cumpri o que eu acordei. Com os metroviários, eu pretendo ter diálogo, ter respeito, fazer acordos e cumprir. Esse governo teve muita greve porque prometeu muito e não cumpriu nada. Eu sou o contrário, eu prometo pouco, mas o que eu prometi eu vou cumprir. Agora, o que os metroviários fizeram, talvez pela fraqueza, pela tibieza do atual governo, foi escravizar o passageiro. Eu acho que nem vocês, que cobrem o dia a dia da cidade, saberiam me dizer quantas greves tivemos nesses 4 anos de governo. Foram mais de 100, em todas as categorias. E quem paga o preço desse abuso de greves? A sociedade. Nós ficamos, agora há pouco tempo, 15 dias sem metrô. Você imagina 15 dias sem um sistema de transporte que transporta hoje quase 200 mil passageiros por dia? Ora, mas peraí, não tem governo, não dava para ter conversado antes, não dava para ter resolvido antes? Agora, se alguma categoria, e eu citei especificamente a dos metroviários, tomada lá por um partido político radical, quiser fazer greves abusivas no governo, não tenha dúvida que eu parto para soluções radicais também. Como, aliás, no meu governo, uma vez, teve uma greve de um dia do metrô, para não dizer que não teve. E eu fui pessoalmente para a Delegacia Regional do Trabalho e disse a eles, tudo que vocês estão querendo é possível, dentro desses limites aqui. Agora, voltem para o trabalho amanhã cedo, porque se até meio-dia o metrô não estiver rodando, eu publico o edital de privatização. Voltaram na hora. O meu governo tinha comando, é isso que eu digo. O governo tem que ter comando. É tão difícil administrar a casa da gente. Se você não tiver comando, vira bagunça. Você imagina um governo enorme como esse. Quer dizer, governador não pode ser frouxo, tem que ter comando. Eu tenho comando. Candidato, chegou uma pergunta aqui do Roberto Ananias, do Cruzeiro. O senhor já falou que pretende extinguir a AGFIS. Vai fazê-lo? Vou sim, e eu explico por quê. A AGFIS, a ideia da AGFIS, que foi no meu governo, inclusive, foi unificar todas as carreiras de fiscalização e fazer uma fiscalização mais técnica, comprometida realmente com a ordem pública. Mas o que virou neste governo, a AGFIS virou um monstro, virou um instrumento de uso político de determinados agentes e partidos políticos. E o que a AGFIS, através de alguns de seus agentes, a gente não pode generalizar, está fazendo, é um desastre para Brasília. Esses dias eu encontrei alguns oficineiros da QNH que estavam sendo intimados, oficialmente, a demolir as suas pratibandas, que são as marquises das próprias oficinas, que existem há 30 anos. É ridículo isso. Casas sendo derrubadas sem dar a chance para ninguém se defender. Outro dia, caminhando na Hélio Pratos, um empresário nervosíssimo, eu pensei até que ele estava brigando comigo. Depois, ele estava tão histérico que depois que eu fui conseguir entender que era um auto de infração da AGFIS por causa de um letreiro que ele tem na loja dele há 40 anos. E estava sendo multado em R$82 mil. Quer dizer, foi-se para o exagero. E mais do que isso, esse tipo de exagero gera corrupção, gera propinas e mais do que isso, trava a economia. Porque no momento que a AGFIS começa a perseguir o setor produtivo, perseguir os empresários, e o governo não emite alvarás, você demora mais de um ano para conseguir um alvará de funcionamento, mais de um ano para conseguir um alvará de construção, então isso vira ridículo. Esses dias no Areal, o dono de uma farmácia, dizendo, Arruda, você não vai acreditar. Lá no final da rua, do outro lado da rua, eu tenho uma outra farmácia, pronta, montada, equipada e fechada há 6 meses, porque eu não consigo o alvará de funcionamento. E ele iria
gerar na outra farmácia 18 novos empregos e atender melhor a sociedade. Então, o que eu pretendo? Sempre com diálogo com a categoria dos fiscais, que, aliás, com quem eu tenho amizade, até o meu sogro faz parte dessa categoria, para você ter uma ideia. Eu pretendo voltar ao que era antes, que cada administração regional tenha o seu corpo de fiscais, até porque nós aprendemos que os problemas da fiscalização no plano piloto são diferentes do Riacho Fundo, são diferentes do Paranoá, que são diferentes da Ceilândia. Cada cidade tem as suas normas, as suas características próprias. Então, com as fiscalizações ligadas ao administrador regional, eu não tenho dúvida que vai parar essa perseguição contra os empresários, contra o setor produtivo, e com isso a economia de Brasília vai deslanchar. Porque o Brasil todo já está meio parado, a economia já está em recessão. Aqui em Brasília, bota esse EGFIS no calcanhar dos empresários, aí que a economia não anda, e o comércio está ruim. Então é preciso resgatar isso. Quero fazer isso com diálogo, com uma relação boa com os profissionais dessa área, que merecem o meu respeito, mas, objetivamente, acabo com o EGFIS no primeiro dia de governo. Candidato, chegou uma pergunta aqui do Sinafit, que é o Sindicato da Carreira Tributária. Eles estão colocando que Brasília deixa de arrecadar milhões de reais por conta das péssimas condições dos postos fiscais na entrada do Distrito Federal. Muitos, inclusive, foram desativados. O candidato tem alguma solução para isso? Claro, tem que reativá-los, tem que prepará-los em termos de estrutura física e humana para cumprir bem as suas missões, e eles têm razão. Isso aí é uma fonte grande de evasão fiscal. Vamos corrigir sim e vamos prestigiar os nossos homens da Receita. Candidato, tudo indica que as discussões, a votação do PDUT e LUOS vão ficar para o próximo governo. Como o senhor tem acompanhado, que o senhor tenha visto essa discussão, os projetos apresentados até agora, e o senhor pretende retomar essa discussão do início ou vai seguir o que até agora foi apresentado? Olha, fizeram uma revisão do plano. Eu fiz um plano diretor no meu governo, discuti com a sociedade e aprovei rapidamente na Câmara Legislativa. Na hora de aprovar o PPCUB e a LUOS, o que eu percebo é que a discussão não foi ampla com a sociedade. Foi apenas com determinados setores. Existem sinais claros desses planos terem atendido interesses específicos e terem descuidado de interesses gerais. Se eles não conseguiram aprovar, eu acho que o bom senso manda que a gente rediscuta com a sociedade rapidamente, também não pode se perder muito tempo, mas há que se reabrir a discussão para ter condições de aprovar uma coisa que realmente atenda o interesse público, atenda a Brasília como um todo, e não atenda vantagens, algumas das quais, eventualmente, até ilegítimas, deste ou daquele. Governador, nesse sentido ainda, o que o senhor sugere, o que o senhor propõe para enfrentar um problema que os empresários de Brasília, especialmente o setor imobiliário, mas todos eles em geral, colocam como talvez a principal queixa nesse momento, que é a demora para a expedição de alvarás, para licenças de funcionamento e assim por diante? Bom, a primeira coisa é o seguinte, no meu governo isso não acontecia porque eu mandava, né? Então, tinha comando. A primeira coisa é ter comando. A segunda coisa, no dia 1º de janeiro, no dia da posse, eu publico um edital de concurso para engenheiros e arquitetos das administrações regionais. É preciso preparar melhor os quadros das administrações regionais. E eu vou acabar com essa história também, que existe em Brasília há muitos anos, do administrador regional ser indicado pelo deputado da cidade, que, aliás, prevaleceu no meu governo também, e prevalece hoje. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o empresário vai no administrador regional, só que em vez de conversar com o administrador, ele pergunta, qual o deputado que manda aqui? E aí as coisas são criadas dificuldades para vender facilidades. Eu acho que o administrador regional tem que passar por um processo diferente de escolha, há que se ouvir a sociedade organizada, há que se escolher alguém vinculado à história, à vida daquela cidade, alguém que seja respeitado e que tenha competência administrativa para resolver os problemas. Eu me comprometo, em 3 meses, ter engenheiros e arquitetos lotados nas administrações e, a partir daí, não demorar mais que 30 dias para dar qualquer tipo de alvará e habites. Porque senão você trava a economia. No meu governo, Brito, eram lançados aproximadamente 60 prédios por ano. Hoje, são 6 apenas. Mais grave do que isso, pega o setor noroeste, que eu projetei, lancei, construí. Os empresários foram lá, compraram terrenos caros, construíram prédios bonitos,
A classe média e média alta foi lá e comprou apartamentos caros. Entrou o atual governo, não terminou a infraestrutura. Então você mora num apartamento maravilhoso, mas para chegar lá você tem que passar numa estrada de terra. Ou você não tem energia elétrica, o elevador não funciona. Quer dizer, na capital do país, eu acho que o governo tem que cumprir melhor o seu papel. Helena? O senhor disse que é muito ruim quando os deputados indicam os administradores. Como será a sua relação com a Câmara Legislativa? Olha, como já foi da outra vez, uma relação muito clara, muito transparente. Não é fácil, viu? O sistema democrático brasileiro, nós temos uma Constituição nitidamente parlamentarista, num regime presidencialista. Os constituintes de 88 acreditavam que no plebiscito o Brasil aprovaria o parlamentarismo. E fizeram uma Constituição, os grandes líderes da Constituição de 88, eu lembro aqui Mário Covas, Bernardo Cabral e outros, eram todos parlamentaristas por convicção. Fernando Henrique, Zé Serra, Richa, Pimenta da Veiga, Scalco, enfim, Sigmaringa Seixas, aqui de Brasília, Maurício Correia, enfim, Abadia. Os constituintes que tiveram peso na elaboração da Carta Constitucional eram parlamentaristas. Fizeram uma Constituição nitidamente parlamentarista. Fizeram o plebiscito, o povo pensava diferente. Passou o presidencialismo. Então o Brasil está mal resolvido institucionalmente. Você tem um presidente da República, mas uma Constituição parlamentarista. Os governos estaduais também. Então, não é fácil. Eu acho que tem que haver uma relação transparente. Uma coisa que me magoa muito é que, voltando ao caso Pandora, né, apesar de todos aqueles vídeos de deputados serem do governo anterior ao meu, ficou intitulada aquela história como mensalão do DEM, como se fosse do meu governo. Não há uma fita de nenhum deputado que não seja anterior ao meu governo. Portanto, se houve, não foi no meu. No meu governo, eu tinha uma relação respeitosa, transparente, com todos os deputados. E tinha embates também, embates políticos, né? Isso é normal. Eu diria que essa relação é realmente difícil, mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir ter uma relação republicana, para falar aí uma palavra da moda. Uma relação que as conversas do governador com os deputados possam passar na televisão. Candidato Reinaldo da Ceilândia, ele manda uma pergunta via WhatsApp. Ele gostaria de saber do candidato Arruda se ele vai criar mais uma região administrativa no pôr do sol e sol nascente em Ceilândia. Olha, certamente que o pôr do sol e o sol nascente estão merecendo uma gestão diferente. O Sol Nascente é uma cidade hoje que já tem a metade da população da Ceilândia. E o mais grave, eu no meu governo comecei a regularizar o Sol Nascente, fiz as redes de água, fiz a rede de energia elétrica, e quando eu comecei o asfalto, meu governo foi derrubado. De lá para cá não se fez mais nada. Eu pretendo regularizar o Sol Nascente, regularizar o Porto Rico em Santa Maria, o pôr do sol na Ceilândia, colocar a infraestrutura, como pretendo também regularizar o Vicente Pires, a Arniqueira, Ponte Alta no Gama, regularizar definitivamente os condomínios do Jardim Botânico, do Colorado, porque no momento que você regularizar todas essas áreas e der a escritura aos moradores e fizer a infraestrutura nessas áreas, o governo ganha autoridade para, a partir daí, não permitir mais o uso indevido e irregular do parcelamento urbano. Quer dizer, voltar a Brasília para a legalidade. Paulo Guzmão? Candidato, eu tenho feito essa pergunta a todos os candidatos. Quer dizer, eleito em 1º de janeiro, qual a primeira canetada de José Roberto Arruda? Terminar com a GFIS. Mas deixa eu falar das primeiras 10. Reduzir de 40 para, no máximo, 20 secretarias de Estado. Reduzir os cargos em comissão de 40 mil para, no máximo, 10 mil. Iniciar no próprio dia 1º de janeiro, à tarde, simbolicamente, entrar com as máquinas no pôr do sol, no sol nascente, no Porto Rico, essas regiões carentes da cidade que estão onde o governo foi omisso nos últimos 4 anos, mostrar a presença do governo, iniciar as obras efetivamente. Algumas outras medidas fundamentais, por exemplo, levar em mãos, se possível no próprio dia 1º de janeiro,
não vai ser possível porque o Congresso vai estar de recesso, tem que esperar o primeiro dia do Congresso, o novo plano de carreira da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. É preciso também fazer um trabalho de emergência para reestruturar a gestão hospitalar, reequipar os hospitais. Vamos ter que fazer um esforço enorme de corte radical no custeio para o governo voltar a poder contrair operações de crédito para garantir a execução das obras. Enfim, eu diria que no dia 1º de janeiro nós vamos ter que trabalhar muito para dar conta do recado. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui com a experiência de quem já sentou na cadeira. O próximo governador de Brasília, com responsabilidade, terá que tomar medidas muito duras para enxugar a máquina, segurar a despesa de custeio e ter dinheiro para investimento. E para reorganizar a máquina pública do Distrito Federal, que está absolutamente dilacerada. O trabalho vai ser muito difícil, seja qual for o nome que a cidade escolher. No meu caso específico, além de tudo isso, em função das 2 tragédias que eu vivi, talvez essa seja a última chance da minha vida. E eu não vou perdê-la. Além de tudo, eu quero fazer um governo mais transparente, mais aberto que se tem notícia. Quero ser fiscalizado diariamente. Quero que tudo seja muito claro, para que não paire nenhuma dúvida do tipo de gestão que eu estou trazendo para Brasília. Qual é a sua proposta para enfrentar o consumo de crack e esse corolário da existência dela, que é a presença de moradores de rua por todos os cantos das principais cidades? Moradores de rua que cometem pequenos crimes, chantageiam os comerciantes, agridem passantes e assim por diante. Em primeiro lugar, a polícia na rua. É o de imediato. Agora, em segundo lugar, resgatar os programas que iniciei no meu governo e que também foram interrompidos. Eu cheguei a iniciar a construção da Cidade das Crianças no Recanto das Emas. Muitas das casas estão lá construídas e abandonadas. O que era a Cidade das Crianças? Era uma cidade para abrigar todas as crianças em situação de risco, que é normalmente as que são atraídas pelas drogas, para que elas tenham estudo, tenham formação religiosa, tenham ensinamentos técnicos e possam se preparar adequadamente para a vida. Tínhamos iniciado, junto com a Igreja Católica, a criação da Cidade da Esperança, num sítio em Braslândia, que nós doamos as terras para fazer a Cidade da Esperança. Para quê? Para ter um lugar de tratamento, porque não adianta você tirar o viciado de crack da rua e não tratá-lo. E aí é um tratamento humano mesmo que tem que ser feito. Há uma série de políticas sociais que podem e devem ser feitas para você tratar o viciado. E há políticas de segurança para você combater o tráfico. Essas 2 coisas têm que ser feitas. Milena? O senhor disse, depois da decisão do TRE, que pretende vencer no primeiro turno. Como é que o senhor pretende fazer isso? É mais ou menos o seguinte. Imagina um jogo de final da Copa do Mundo, muito disputado. E nós estamos na frente. Vamos pegar os números da pesquisa de hoje e vamos transformar em gols, né? Nós estamos ganhando o jogo aí de uns 3-1. Não é isso? Muito bem. Se aos 42 minutos do segundo tempo dá um pênalti a meu favor e eu fizer o gol, eu decido a partida. Esses que estão trabalhando nos bastidores para me fazer o mal podem, eventualmente, estar me fazendo bem. Como eu tenho um bom direito, como toda a jurisprudência favorece a legitimidade da minha candidatura, ela sendo resolvida na boca da urna, nós vamos decidir o jogo sem prorrogação. Candidato, nós estamos aqui encerrando a nossa sabatina de hoje. As suas considerações finais aqui para a Câmara 2. Bom, primeiro desejo agradecê-los por este momento, por essa entrevista boa. Vocês fizeram perguntas provocantes, como deve ser, mas sempre de forma muito civilizada, como é da tradição desta casa. Queria agradecê-los por isso. Queria agradecer àqueles que nos assistiram pela internet e àqueles que vão ler no jornal de domingo a nossa entrevista. Agradecer os que fizeram perguntas, vou responder as que não consegui responder aqui e, sobretudo, dizer à população de Brasília que o meu desejo de ser candidato se deve a 2 questões básicas. Primeiro, o resgate da minha honra. E nisso eu estou feliz de estar na campanha.
eu estou podendo explicar as coisas, eu estou podendo enfrentar o contraditório. Porque eu fiquei esses 4 anos só apanhando, sem direito a falar, ninguém me ouvia. Eu era um execrado, um canceroso. Agora não, agora eu estou podendo falar. Então essa é a primeira razão e o primeiro objetivo da minha candidatura. E aguardem meu programa de televisão, terão muitas explicações importantes. Em segundo lugar, eu desejo voltar a ser governador porque o meu sentimento, e de uma parte importante da cidade, é de um projeto interrompido. Ficou um gostinho de quero mais. Eu quero terminar o que eu comecei. Eu quero fazer o túnel de Taguatinga, o VLT da W3, quero terminar a IPTG do lado da Ceilândia e do lado do Plano, quero fazer na Estrada Parque Núcleo Bandeirante o que eu fiz na IPTG, quero voltar com as 200 escolas de educação integral, quero voltar com todos esses programas sociais que oxigenavam a cidade e que terminaram, a Bolsa Universitária, o DF Digital, a Tenda do Trabalhador, o Mãezinha Brasiliense, né? A mulher era atendida prioritariamente nas maternidades, recebia o enxoval, era uma coisa carinhosa, o remédio em casa, o adubo e a semente da área rural, todos os nossos programas sociais. Resgatar o programa de obras, concluí-lo e preparar Brasília para o seu futuro. Se Deus me der essa chance, eu não vou perdê-lo. E estou preparado para isso. Nesses anos de sofrimento, de dor, eu aprendi muito. E quero dar conta do recado. Quero terminar o que comecei. E quero entregar uma Brasília melhor do que nós temos hoje. E eu acho que aí a minha missão na vida pública estará concluída.